Um guia para a conduta humana. Sri Sri Anandamurti. Introdução. Moralidade é a base do sadhana, práticas espirituais. Entretanto, é preciso lembrar que moralidade ou boa conduta não é o ponto culminante da marcha espiritual. Como moralista, é possível estabelecer um ideal para outros moralistas, mas para um sadhaka, aspirante espiritual, isto não é preciso sequer ser mencionado. A sadhana, no seu início, requer equilíbrio mental. Essa harmonia mental pode também ser chamada de moralidade. Diz-se frequentemente, aspas, eu não sigo religião nem rituais, eu sou fiel à verdade, não prejudico ninguém, não digo mentiras e isto é o que é necessário. Nada mais deve ser feito ou aprendido. Fecha aspas. Deveria ser claramente entendido que a moralidade é somente um esforço para levar uma vida correta. Seria mais correto definir moralidade como uma força dinâmica do que como uma força estática, porque o equilíbrio nas esferas exteriores da vida é mantido travando-se uma guerra sem tréguas contra todas as ideias contrárias. Não é um equilíbrio interno-externo. Se o estado de desequilíbrio mental tomar um rumo de difícil correção devido à pressão das tentações externas, e se o distúrbio mental for intenso, será muito provável que a força para a luta interna se enfraqueça e que, como consequência, o equilíbrio externo ou a demonstração de moralidade venha se desfazer a qualquer momento. Eis porque a moralidade não é uma meta nem uma força estática. A moralidade de um moralista pode desaparecer a qualquer momento. Não se pode dizer com certeza que o moralista que resiste à tentação de suborno por R$ 2 possa também resistir à oferta de R$ 200.000. Contudo, moralidade não é, em absoluto, desprovida de valor na vida do homem. Moralidade é um atributo do bom cidadão e se constitui do ponto de partida no caminho da sadhana. Os ideais morais devem ser tais que possam fornecer ao homem capacidade e inspiração para prosseguir na senda da sadhana. A moralidade depende dos esforços no sentido de manter o equilíbrio com relação aos fatores tempo, lugar e pessoa. E devido a isso pode haver diferenças no código moral. Porém, o objetivo final da moralidade é o alcance da bem-aventurança suprema. Logo, não pode haver qualquer possibilidade de incorreção, devido aos fatores relativos. Não se pode dizer que o alvo final da vida humana seja não roubar. O desejável é que a tendência para roubar seja eliminada. Não é a meta da vida que o homem não se entregue à falsidade. O importante é que a tendência para mentir seja dissipada. O sadhaka inicia suas práticas espirituais observando os princípios moralistas baseados em não se envolver em roubo ou falsidade. O objetivo desta moralidade é alcançar a união com Brahma. Um estado onde deixam de existir a vontade de roubar e a tendência à mentira. Na sadhana da Ananda Marga, a educação moral é ensinada com este ideal de união com Brahma, porque a sadhana não é possível sem uma ideação moral. A sadhana desprovida de moralidade desencaminha o homem novamente para os prazeres materiais, e a qualquer momento ele pode empregar seu poder mental obtido com muita dificuldade para saciar a sede de desejos materiais fúteis. Há muitas pessoas que perderam o ritmo do yoga ou da sadhana tântrica e estão desperdiçando seus dias em desonra e infâmia. Qualquer pequeno progresso que elas tenham alcançado através de um rigoroso controle de seus instintos perdeu-se por um erro momentâneo. Na busca de prazeres mundanos, é preciso, portanto, salientar que mesmo antes de começar a sadhana, os princípios morais devem ser rigorosamente seguidos. Aqueles que não se cumprem não devem seguir a senda de sadhana, pois, do contrário, causarão danos a si próprios e aos outros. Os acharyas, monges e monjas da Ananda Marga, devem ter observado que as pessoas de natureza super-egoísta temem a Ananda Marga,
por temerem seguir os princípios morais estritamente. Receiam que a difusão do ideal da Nanda Marga seja um empecilho à realização de seus desejos baixos, egoístas, e, portanto, eles se entregam à difamação da Nanda Marga, para encobrir sua própria fraqueza e desonestidade. Porém, é mister lembrar que os que carecem de princípios morais não merecem ser chamados de seres humanos. Todavia, por mais que tentem, sua verbosidade não pode esconder por muito tempo a insignificância de suas mentes. Primeira parte, Dhyama Sadhana. A primeira lição de conduta humana é Dhyama Sadhana. Discutiremos todos os aspectos de Dhyama Sadhana. Vocês sabem que Dhyama consiste de 5 princípios: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha. Ahimsa, Sayasteyam, Brahmacharya, Aparigraha, Dhyama. A prática destes 5 princípios ensina o autocontrole por diferentes processos. A palavra samyama em sânscrito significa conduta disciplinada. Deve-se compreender claramente que samyama não significa a destruição de algo ou alguém. Capítulo 1. Ahimsa. Ahimsa manovakae sarvabhutanama pidinama himsa. Ahimsa significa não ferir ou prejudicar alguém, por pensamento, palavra ou ação. Esse termo é mal interpretado por muitos. Alguns supostos sábios, de fato, definem a palavra ahimsa a tal maneira de que seria impossível viver, não somente na sociedade, como também em florestas, montanhas e cavernas, se alguém aderisse à definição estritamente. Por esta interpretação da palavra ahimsa, não é só proibido matar, como também não é permitida a luta para se defender. Ao lavrar a terra, pode-se causar a morte de inumeráveis insetos e criaturas do subsolo. Portanto, o uso do arado não seria permitido. Alega-se que aqueles que querem levar uma vida religiosa não devem usar eles próprios o arado, mas empregar pessoas de classes inferiores para fazer esse serviço, salvaguardando-se assim do pecado de destruir vidas. Segundo eles, deveria ser derramado açúcar nos abrigos de formigas, não importando se os seres humanos tenham ou não alimentos. Os pobres deveriam deixar de que os mosquitos, inimigos natos de seres humanos, se alimentassem do sangue de seus corpos. Esta não é a definição de ahimsa, mas sim uma grande confusão. É contrária ao verdadeiro Dharma. É contra as verdadeiras leis da existência. Até mesmo, o processo de respirar envolve a morte de inumeráveis micróbios. Eles são seres vivos e, para salvá-los, seria necessário parar de respirar. A prescrição de medicamentos aos doentes deveria ser suspensa, porque os remédios poderiam causar a destruição das bactérias causadoras das doenças. Se a ahimsa fosse interpretado dessa forma, onde tais intérpretes poderiam viver? Deve-se suspender a filtragem da água contaminada, porque isso causaria a morte de micro-organismos. Na era pós-védica, esse tipo de ahimsa foi praticado na Índia por muito tempo, e como resultado, a vida dos cidadãos comuns tornou-se verdadeiramente insuportável. O povo sentia medo da religião, dominada pela suposta ahimsa, e era forçado a aceitar crenças ateístas, abandonando o caminho de Dharma. Desprovidos de qualquer código de conduta e com o propósito de dar preferência primordial a seus motivos egoístas, esses ateus tornaram-se um fardo para a sociedade e para o mundo. E aqueles que quiseram manter em vigor as religiões influenciadas por esta interpretação de ahimsa tornaram suas intenções inviáveis e enfraquecidas. Na presente época, existe a necessidade urgente de refletir sobre estes fatos históricos sob um novo ponto de vista. A era pós-védica foi seguida por outra, em que foi propagada outra definição da palavra ahimsa.
De acordo com esta definição, rinça significa causar dor aos seres vivos. Logo, a matança de animais, a alimentação, também deve ser considerada rinça. Mas os animais não oferecem a própria vida de espontânea vontade para essa causa. Recentemente, foi dada outra interpretação a esta palavra. Assemelha-se à segunda definição mencionada acima, porém, falta a esta a simplicidade ou sinceridade daquela. Conforme essa interpretação, a rinça quer dizer não violência ou não usar a força. Possivelmente, nessa interpretação, é o que o significado de ahimsa foi mais distorcido. Em todas as ações da vida, sejam pequenas ou grandes, a mente individual progride pelo triunfo sobre as tendências contrárias. A vida se desenvolve por meio da força. Se esta força não é devidamente explorada, a vida pode tornar-se absolutamente enfadonha. Nenhum homem sensato faria isto, porque seria contrário aos fundamentos básicos da natureza humana. Os campeões da não-violência, assim chamada ahimsa, devem usar de hipocrisia e falsidade quando pretendem praticar este culto por qualquer outro intento. Se o povo de um país conquista outro pela força bruta, a população da nação conquistada deve usar a força para reconquistar a liberdade. Este uso da força pode ser brutal ou sutil, e como resultado, tanto o corpo quanto a mente dos conquistadores podem ser feridos. Uma vez que se faz uso da força, não se pode chamar a isto de não-violência. É não-violência o ato de ferir um homem, não pelas mãos, mas por meios indiretos? O movimento para boicotar uma nação é não-violência? Por isto, digo que aqueles que interpretam não-violência e ahimsa como sinônimos devem recorrer à hipocrisia repetidamente para justificar as suas ações. O exército e a polícia são necessários para a administração de um país. Se estas organizações não usassem a força, mesmo em casos necessários, sua existência não teria sentido. A marca desta suposta ahimsa ou não-violência aplicada sobre uma bala não a tornará não violenta. Aqueles que não estão adequadamente equipados para reagir aos propagadores do mal deveriam fazer todos os esforços para adquirir força e fazer o seu uso adequado. Na falta dos requisitos para resistir às forças maléficas e também na ausência de um esforço para consegui-los, a atitude em prol da não-violência, somente para não admitir a própria fraqueza frente ao opositor, pode servir a um propósito político, porém não garante a santidade da retidão. O significado da palavra ahimsa na esfera do sadhana já foi dado. De acordo com seu significado correto, as pessoas devem guiar cuidadosamente sua própria conduta para assegurar-se de que seus pensamentos ou ações não causem dor ou injustiça a alguém. Qualquer pensamento ou ação com a intenção de prejudicar alguém é rinça. A manutenção da vida implica a destruição de certas formas de vidas inferiores, seja intencionalmente ou não. O processo de respirar mata milhares de células protoplasmáticas. Quer se saiba ou não, a cada ação, essas células vivas morrem naturalmente ou são destruídas. O uso de remédios profiláticos significa a destruição de milhões de germes patológicos. Os insetos destruidores da lavoura, parasitas, mosquitos, percevejos, aranhas, etc., são mortos de várias formas. Isto é necessário para se manter a vida. Esses atos não são praticados com a intenção de causar dor. Logo, não podem ser classificados como rinça. Devem ser feitos em legítima defesa. Como resultado dos choques e das coesões na estrutura física e do esforço para manter a unidade estrutural, a cada momento, um processo de formação e deformação está se realizando. O arroz é obtido do arroz com casca. Não há vida no arroz com casca? O arroz com casca pode germinar e se reproduzir. Para manter seu corpo físico, você beneficia o arroz
tirando-lhe a casca, matando-o assim. Você tem intenção de ferir algum ser quando prepara o arroz? Daí, se deduz que uma vida depende de outras formas de vida para manter a sua existência. Aqui não há questão de rinça ou ahimsa. Se isto fosse concebido como rinça, os meios de subsistência da vida ficariam limitados a tijolos, areias e pedras. Mesmo a respiração deveria ser proibida. Em outras palavras, o ser humano deveria suicidar-se. É, porém, muito importante lembrar duas coisas a respeito dos alimentos. Primeiramente, na medida do possível, os alimentos devem ser selecionados dentre aqueles seres que têm consciência muito pouco desenvolvida, isto é, os vegetais estiverem disponíveis, os animais não devem ser abatidos. Em segundo lugar, antes de abater um animal com consciência desenvolvida ou subdesenvolvida, deve-se considerar se é possível viver uma vida saudável sem sacrificar tal animal. O corpo humano é constituído de inumeráveis células vivas. Essas células se desenvolvem e crescem com o auxílio de entidades vivas similares. A natureza das células vivas será formada de acordo com o tipo de alimento ingerido. Em última análise, todos esses aspectos afetarão a mente. Se as células do corpo humano se desenvolverem a partir de alimentos podres e mal cheirosos ou da carne de animais, nas quais predominam as tendências inferiores, é natural que a mente seja inclinada ao que se há de mais baixo. O hábito de comer qualquer coisa disponível sem fazer a devida ponderação não pode ser apoiado no modo algum, mesmo que não se questione sobre rinça ou ahimsa. Você não deve ter como princípio fazer o que bem entende. Pense antes de agir. Para a subsistência, deve-se adotar um princípio no que diz respeito à alimentação. Do contrário, pode-se ir de encontro ao código de Aparigraha. O significado de Aparigraha será explicado mais adiante. Rinça e o uso da força não são a mesma coisa. Às vezes, o uso da força pode resultar em rinça, mesmo que não haja a intenção de causar dor. Quando a pressão das circunstâncias obriga alguns indivíduos a usarem força contra outros indivíduos, resultando em rinça. Aqueles indivíduos são chamados de atatai, em sânscrito. Kshetradara aharicha sastradari danapaha agnidara gadascheva sadete Hyajata Janat. Qualquer pessoa que, pelo uso da força bruta, queira se apossar de sua propriedade, raptar sua esposa, chegar armado para matá-lo, tomar suas riquezas, incendiar casas, matar com venenos, é chamado de atatai. Se qualquer pessoa ou nação quiser dominar total ou parcialmente outra nação, o uso da força física contra essa força invasora não será contrário ao princípio de ahimsa. Ao invés disso, por uma interpretação errada da palavra ahimsa ou por interpretar rinça e força bruta como coisas idênticas, o homem comum poderá perder seus bens e a felicidade e sofrerá tantas outras penúrias devido às circunstâncias. Comumente, as pessoas, em vez de procurarem esclarecer aqueles que se deixam levar por superstições, ferem os sentimentos dessas pessoas com sua atitude. Um exame minucioso da história mostra que os inimigos da idolatria têm, por diversas vezes, destruído belíssimos templos que eram exemplares únicos da arquitetura. Eles destruíram belas imagens que representavam a expansão da arte escultural. Todos esses atos são de natureza extremamente violenta, porque causam severo sofrimento aos idólatras e, consequentemente, estes adoradores de ídolos adotam uma postura obstinada em favor dos ídolos, mesmo que estejam plenamente convictos de que a idolatria é coisa fútil.
Como resultado disso, o progresso espiritual, não só dos idólatras, mas também de toda a sociedade, é postergado. É importante observar que, mesmo no país onde todos, sem exceção, tenham abandonado a idolatria, ainda assim, os aspirantes que seguem os princípios de Brahmacharya deveriam preservar estas imagens cuidadosamente no museu, por respeito à escultura e ao senso estético. Eles não destruiriam essas belas obras de modo algum. Destruir uma obra de arte resulta também na destruição do senso de admiração pela beleza sutil, e isto de maneira alguma é decente. Enquanto a mente estiver apegada a símbolos religiosos ou sectários, ou submissa a rituais supersticiosos, ela permanecerá absorvida por objetos densos. Qualquer método rude de prevenção contra essas superstições sectárias causará reação na mente e isso impedirá o sadhana. Por isso, o melhor caminho é ajudar essas pessoas a desenvolverem suas mentes por meio de Brahma Bhavana, ideação cósmica. E só assim elas serão capazes de abandonar a superstição facilmente. O princípio de Ahimsa, um dos aspectos de Brahma Sadhana, deve ter sido entendido claramente agora. Vamos também ponderar se o ato de punir uma criança por parte dos pais equivale a hinsa ou ahimsa. Não é hinsa porque não há intenção de causar mal ou dor de modo algum. O propósito da punição não é fazer a criança chorar e sim corrigi-la. Quer seja aplicada em um ladrão, um cavalheiro, um amigo ou qualquer pessoa, a ação com verdadeiro espírito de retificação não pode ser denominada hinsa. Não importa quão áspera ela possa parecer. Deve ser esclarecido que na vida cotidiana não é difícil seguir o caminho da verdadeira ahimsa. Mesmo que haja vegetais em abundância nos países quentes, cedemos à tentação de comer carne. Porém, quando um médico tiver que prescrever a um paciente convalescente uma dieta que inclua a carne como alimento indispensável ao restabelecimento, este fato não deve ser tomado nem como rinça, nem como gula, porque não se tem em vista abater o animal, nem para causar-lhe dano e nem para satisfazer a tendência à gula. Nos países frios, as pessoas comem carne, vestem peles de animais, cozinham com gorduras animais, porque as circunstâncias impõem tais comportamentos. É uma característica do homem combater seu agressor. Veja o Ramayana, grande poema épico. Ele descreve que Sri Rama, com todo o seu poder, travou uma guerra contra Ravana, o qual tinha raptado sua esposa. A ação de Rama não foi, de modo algum, de encontro aos princípios de Ahimsa, pois ele invadiu Lanka não com desejo de conquistar um território ou de causar qualquer dano. Veja o Mahabharata. Mahapurusha, se Krishna tinha insistido junto aos Pandavas para levantarem as armas contra os Kauravas, que eram os agressores. Atatai, que tinham se apossado de terras à força. Ninguém ousaria acusar a encarnação do amor. Sriman Mahaprabhu, um dos grandes revolucionários no mundo social e espiritual, de usar meios associados à hinsa. Porém, ele também se lançou como um leão sobre o tirano Kasi. Se hinsa e o uso da força fossem sinônimos, certamente Mahaprabhu, a encarnação da misericórdia, não teria agido assim. O uso da força contra o agressor é um ato de bravura, e a desistência do uso dessa força é covardia. Porém, a pessoa fraca deve avaliar sua força antes de empreender um violento combate contra um agressor forte. Caso contrário, se não tiver adquirido a força necessária, a injustiça triunfará temporariamente. Na história, esse erro foi chamado de
A loucura dos Rajputs. Os Rajputs sempre avançavam com coragem contra invasores de Mughal. Sem dúvida, eles combateram vigorosamente, porém enfrentaram o inimigo sem avaliar suas próprias forças. Eles sofriam intrigas e dissensões internas, por isso sempre perderam as batalhas e morreram heroicamente. Portanto, é necessário adquirir a força adequada antes de declarar guerra a um agressor. Perdoar o agressor sem ter corrigido sua natureza é encorajar a injustiça. Se você achar que o agressor está propenso a destruí-lo, quer você use sua força ou não, será melhor estar preparado para morrer lutando com todas as forças, sem esperar para adquirir forças suficientes. Capítulo 2. Satya. Parahritam val namanusho jatardat vam satyam. Satya significa ação da mente e uso das palavras com o espírito de proporcionar o bem-estar social. Não há sinônimo em português. A palavra verdadeiro ou verdade seria traduzida em sânscrito como rita, afirmar um fato. O sadhaka não é solicitado a seguir o caminho de rita. Ele deve praticar satya. O aspecto prático de satya é Parama Brahma, a suprema entidade espiritual. Eis porque frequentemente Brahma é chamado de essência de Satya. Satyam Jnanamanatyam Brahma. Mesmo que o objetivo do sadhaka seja alcançar essa entidade suprema, enquanto se esforça para alcançá-la, deve lidar com a relatividade do ambiente. O homem é um ser racional. Ele possui em diversos níveis a capacidade de fazer o que é necessário ou o que é bom para a humanidade. No reino da espiritualidade, tal pensamento, palavra ou ação é definido como satya. Por exemplo, uma pessoa recorre a você para refugiar-se e você não sabe se ela é culpada ou inocente, ou não tem dúvida em relação à sua inocência. Ela é perseguida por um malfeitor que quer maltratá-la. Se essa pessoa, atemorizada, procurasse refúgio em sua casa e o desordeiro perguntasse onde ela se encontrava, o que você faria? Aderindo a rita ou verdade, você deveria informá-lo do paradeiro da pessoa. Caso houvesse homicídio, não seria correto considerá-lo responsável pelo mesmo? Poderia ser que o seu erro resultasse na morte de um inocente. Aderindo a rita, você se tornaria indiretamente culpado por um crime abominável. Mas qual deveria ser o seu dever para que Satya fosse interpretado corretamente? O seu dever seria o de não informar o paradeiro da pessoa e despistar o agressor em benefício do refugiado, para que este pudesse ir embora com segurança. Vamos supor que sua mãe esteja comendo. Você recebe uma carta informando a morte de seu avô materno. Se sua mãe lhe perguntar a respeito da carta, que resposta você lhe daria? Se você aderir à verdade, vai informá-la da morte de seu pai, o que causaria um grande choque aos seus sentimentos, e ela não poderia concluir sua refeição. Seria preferível, neste caso, dizer que tudo vai bem com a família. Depois dela ter terminado de comer, poderia dizer que seu pai está doente, o que prepararia o terreno para sua mãe suportar a notícia do infortúnio. Assim, mesmo que a verdade não fosse dita, a dignidade de Satya seria preservada. Capítulo 3. Asteya. Paradravya Pahananotya Gosteyam. Não se apossar do que pertence aos outros é asteia.
Isto quer dizer não roubar. Há 4 tipos de roubo. Roubo físico de qualquer objeto costuma se chamar de ladrão aquele que rouba objetos materiais. Porém, não é verdade que somente aqueles que fogem com objetos roubados ou escapam com um saque depois de terem cometido roubo à mão armada são chamados de ladrões. Pelo uso da força bruta de armas ou da força de intelecto, qualquer coisa tomada, seja dinheiro, seja outro bem, é considerada roubo, porque nestes atos existe a intenção de se apropriar de coisas alheias, enganando os outros. Contudo, aceitar bens em troca de dinheiro ou qualquer outra coisa por meios legais não é roubo. Exemplo, terra em troca de dinheiro, dinheiro em troca de comida, etc. O segundo tipo de roubo é aquele em que você não se apossa de qualquer objeto material ou propriedade, porém o planejou mentalmente. Portanto, isto é considerado roubo, porque a pessoa interiormente cometeu o roubo. O medo da lei ou das críticas o impediram de executar a ação fisicamente. Terceiro modo é acontecer de você não ter se apossado do que pertence a outros, porém, os privou daquilo que lhes é devido, e assim se tornou responsável por sua perda. Isto também é roubo. Em quarto, se você não despojar ninguém do que lhe é justamente devido, porém, planejá-lo mentalmente, isto também é considerado roubo. Algumas explicações são necessárias a respeito do terceiro e do quarto tipo de roubo, mencionados acima. Você deve ter reparado que muitas pessoas educadas viajam diariamente de trem sem comprar a passagem. Eles não roubam dinheiro diretamente da administração ferroviária, porém elas a estão despojando do que lhes é devido. Pensando um pouquinho, torna-se claro que entre os passageiros e a administração ferroviária há uma relação de troca. Portanto, a viagem de trem sem passagem é roubo dos tipos 3 e 4. Aqueles que viajam de trem desfrutam dos serviços da administração ferroviária. Comprando as passagens, eles pagam por este serviço. E, por conseguinte, a administração não deve se vangloriar de estar prestando serviço social. Se a ferrovia não foi construída para prestar serviços gratuitos, o não pagamento da passagem é roubo. Pense bem, que tipo de cidadão é aquele que comete roubo de alguns centavos? No entanto, as pessoas desse gênero entregam-se a todos os tipos de conversas para se vangloriar e criticar livremente os líderes, acusando-os de corrupção ou nepotismo. Quando suas falhas são apontadas, alegam, aspas, é difícil viver no mundo com uma moralidade tão rigorosa. Os que dirigem a administração desta maneira devem ser tratados assim. Esse meu roubo é justificado. Fecha aspas. Missionários ou ascetas que levam uma mensagem divina aos líderes políticos que têm um nobre propósito de fazer o melhor pela pátria são vistos muitas vezes comprazendo-se em viajar sem passagem. São coisas que acontecem diariamente. Subornar empregados do governo para desviar imposto de renda e outras taxas, ou cobrar do passageiro o preço de uma passagem de classe superior àquela em que ele viajou, tudo isso é roubo. Não é somente roubo, mas também vileza. Todas estas tendências ao roubo são contrárias ao Código de Asteia. Em muitos casos, mesmo os homens sábios agem conscientemente contra o princípio de Asteia, ou se recusam a considerar os pequenos roubos como uma quebra do código. Uma vez, um empregado da rede ferroviária perguntou-me por que tinha comprado uma passagem inteira para o meu sobrinho de 13 anos, quando bastaria dizer que o mesmo tinha 12 e teria viajado com meia passagem. Existem moralistas que não querem enganar indivíduo algum, porém, não veem nada de errado em enganar os ricos ou o governo. Muitos lojistas
venderiam mercadorias falsificadas aos fregueses, porém aos amigos e aos convidados forneceriam ou venderiam a boa. É preciso lembrar que todas as ações baseadas nessa psicologia são contra a asteia. A maneira mais fácil de praticar a asteia, como no caso de todos os outros princípios de Yama Niyama, é autossugestão. Se uma pessoa, desde a infância, lembra-se deste código e aplica a si mesma o que é correto, ela será capaz de manter um ato padrão de pensamento e caráter. Capítulo 4. Brahmacharya. O significado correto de Brahmacharya é permanecer conectado a Brahma. Brahma vicharanam nam brahmacharam. Sempre que uma pessoa faz um trabalho ou pensa em fazê-lo, considera o objeto com o qual entra em contato como uma entidade finita. Devido à constante aspiração por ganhos materiais, a mente é tão absorvida pelos objetos materiais que a sua consciência torna-se densa. O significado da prática de Brahmacharya, sadhana, é o de considerar os objetos com os quais a pessoa entra em contato como diferentes expressões de Brahma, e não como formas materiais. Por esta concepção, mesmo que a mente vagueie de um objeto a outro, ela não se afasta de Brahma, porque extrai sentimentos cósmicos de cada objeto. Como resultado disso, Preya Sadhana, enfoque extrovertido, é convertido em Shreya Sadhana, enfoque introvertido. E Kama converte-se em Prema. Preya quer dizer atração pelos objetos materiais, enquanto Shreya quer dizer atração pela realidade derradeira. Kama quer dizer desejo pelos objetos finitos e Prema, desejo pelo infinito. Muitos interpretam erradamente Brahmacharya como sendo a preservação de sêmen. Deveria ser lembrado que nenhuma das palavras Brahma ou Charya tem relação com a palavra sêmen. Além do mais, mesmo fisiologicamente, a preservação de sêmen é um blefe, seja por causa de doenças em certas glândulas, seja por outros processos similares. A menos que alguém se torne mutilado, não será possível observar esse tipo de Brahmacharya. Sem dúvida, é certo que, se o significado natural da palavra Brahmacharya, isto é, sentir a entidade cósmica em todos os objetos materiais, for aceito, o controle na vida do homem se torna essencial. Porém, esse controle não implica infringir as leis da natureza. O controle significaria seguir as leis da natureza de forma apropriada. A prevenção da perda seminal por algumas medidas apropriadas ou a preservação da formação do excedente através do jejum é, em geral, erradamente denominada Brahmacharya. Mas, para aqueles que são não casados, este suposto Brahmacharya, onde na verdade não é Brahmacharya, tem importância porque reduz a possibilidade de excitação sexual e assim previne a perda seminal que pode ocorrer devido à excitação enquanto acordado, dormindo ou sonhando. Isso ocorreria porque, quando não há excesso de sêmen, não surge o desejo físico para despendê-lo. Posteriores considerações mostrarão, contudo, o quanto vale este suposto Brahmacharya. Não seriam a mesma coisa prevenir a formação de sêmen em excesso e a perder o excesso? Tudo o que deve ser dito é que a primeira alternativa é boa para os solteiros e a segunda para os casados. As pessoas que, por diferentes métodos repressivos, tentam prevenir a perda de sêmen, na verdade, sofrem reações físicas e mentais negativas. Seus corpos se desenvolvem grosseiramente e falta-lhes a vivacidade. A supressão do desejo sexual dá origem a outros desejos, especialmente a raiva, sob uma forma mais terrível. Em tempos muito antigos, apenas o sentido autêntico de Brahmacharya era aceito. Mais tarde, quando a sociedade foi dominada pelos intelectuais, a inteligentícia, os assim chamados monges que tinham
se dedicado à exploração, pensaram que se fosse permitido a um cidadão comum dedicar-se às práticas espirituais, eles perderiam a qualquer momento o esquema de exploração ao qual estavam apegados. Eles pensavam: se o homem comum for inspirado por ideais espirituais, sua racionalidade crescerá cada vez mais. Por isso, o povo deve ser mantido desamparado e indefeso. O medo e o complexo de inferioridade devem ser infundidos no homem para explorá-lo. Eles sabiam que esta massa explorada consistia de gente comum, cuja maioria era de pessoas casadas. Se, portanto, a perda de sêmen fosse declarada antirreligiosa, eles conseguiriam sua meta com dificuldade. O intento foi imediatamente alcançado. O homem comum começou a pensar que, ao levar a vida de casado, cometia um grave erro, um pecado abominável, entregando-se à atividade contra Brahmacharya. Os monges observavam o celibato e se tornaram, portanto, muito superiores. Os assim chamados reclusos aproveitavam-se da situação e exploravam a sociedade sem dificuldade. Se esses monges são realmente Naistika Brahmacharis, aqueles que não perdem nenhum sêmen, isto não pode ser decidido por argumentos. Isto só poderia ser decidido por um exame médico. Pode-se dizer, sem a menor dúvida, que muitos desses monges não passariam por este exame. O casamento é uma função natural, como tomar banho, comer, dormir, etc. Portanto, nada há de condenável nele, nem ele é contra Dharma. Se, uma vez que um homem honrado ou um sadhaka elevado não está proibido de comer, não há qualquer razão para evitar o matrimônio. Porém, é preciso um controle adequado sobre o comer e o dormir. Aliás, sobre cada passo da vida. A falta desse controle leva a doenças. A comida é necessária para a vida, porém comer sem controle causa indigestão. O banho é refrescante, porém a falta de controle do banho, isto é, o banho muito prolongado, pode acarretar resfriado. Do mesmo modo, o casamento é útil, porém a vida de casado sem controle pode causar doenças ao corpo e à mente. O matrimônio é um pouco diferente das outras funções naturais da vida, tais como comer e dormir, etc. O matrimônio não é tão essencial à vida como o comer e o dormir. A necessidade do casamento varia de acordo com o indivíduo. Por isso, segundo a opinião da Ananda Marga, cada indivíduo tem liberdade completa no que concerne ao casamento. Por exemplo, o casamento de pessoas que sofrem de doenças físicas ou mentais, ou as que não estão bem de finanças, ou que se acham com circunstâncias não favoráveis ao casamento, ou seja, se o casamento puder causar infelicidade, não é desejável. Aqueles que estão constantemente comprometidos no cumprimento de um ideal ou aqueles que têm de passar a maior parte do dia ganhando a própria subsistência ou com outras ocupações mentais, não deveriam se casar, porque eles não poderiam cumprir seus deveres familiares adequadamente. O casamento de tais pessoas é nocivo à sociedade em muitos casos. Embora o casamento não seja recomendável, aqueles que têm certas doenças ou que estejam em condições pessoais desfavoráveis ao casamento, existe a possibilidade de eles entregarem a vícios velados, devido ao fato de não serem casados. Para evitar esta possibilidade, eles devem se esforçar para atingir um ideal elevado ou se engajar em práticas espirituais laboriosas, serviço social. A degeneração psicológica resultante da supressão das tendências naturais pode ser evitada apenas com esforço para realizar um ideal elevado. Foi dito anteriormente e continuo a repetir que o homem deve exercer
o autocontrole em cada aspecto da vida, seja ele grande ou pequeno. Esse controle não implica suprimir o desejo, mas sim controlá-lo. Desejos e tendências são atributos naturais dos seres humanos. Portanto, para aqueles que desejam suprimir os desejos, melhor seria adotar um método mais fácil, ou seja, o suicídio, ao invés de buscar práticas espirituais difíceis. Eu não vejo nenhuma razão que justifique o suposto brahmacharya adotado por Shaivas, Shaktas, Vaishnavas ou aqueles que acreditam nas Puranas, porque seu deus, Shiva, Vishnu, Krishna e outros mais eram pessoas comuns. As Puranas mencionam os nomes de suas esposas e seus respectivos filhos. O Dharma é baseado em Satya. Dharma Samna Jatra Na Satyamasti. Onde não há Satya, não há Dharma. A interpretação errônea de Brahmacharya pode conter qualquer coisa exceto Satya. Portanto, não há Dharma ou Brahma nela. O homem deve progredir ao máximo aceitando o que é simplesmente a verdade. Este é o caminho de um sadhaka. Este é o caminho de Dharma. Pode ser um privilégio dos profissionais religiosos parasitas negar o que é simplesmente a verdade na vida prática. Porém, nesse caso, a santidade do Dharma não é mantida. Não é o caminho de Satya. É o que se chama de hipocrisia. Capítulo 5. Aparigraha. No caso da utilização prazerosa de qualquer objeto material, o controle de natureza subjetiva é chamado de brahmacharya, enquanto o controle do aspecto objetivo é aparigraha. Diraksha Triktabhogasha da Nashvishka Roparigraha. Aparigraha é não se comprazer com bens e confortos supérfluos à preservação da vida. Para nossa sobrevivência, precisamos de alimento, roupa e casa para morar, recursos para a velhice, dinheiro e terras férteis para manter os dependentes também são essenciais. Portanto, numerosos fatores devem ser levados em consideração para determinar os limites de um indivíduo em relação à preservação de sua vida. Pode ser que as necessidades de duas pessoas não sejam iguais, portanto é difícil determinar as necessidades mínimas de certa pessoa, porque este é um fator inteiramente relativo. As necessidades mínimas de um homem podem, de certo modo, ser determinadas e decididas pela sociedade. Por exemplo, ninguém deve acumular mais do que uma certa quantia, ou ninguém deve possuir mais do que uma certa quantidade de terras. Porém, não é possível a sociedade fixar o limite mínimo em todas as esferas. Mesmo depois de fixar um limite para as propriedades, os terrenos, etc., não será possível fixar uma cota para os alimentos. O indivíduo voraz poderá comer demais e com suntuosidade e assim ficar endividado. Por isso, será fácil ao indivíduo estabelecer-se em aparigraha se ele e a sociedade trabalhassem em cooperação. Os itens das necessidades pessoais que são deixados ao critério da pessoa dependem, em grande parte, de sua concepção de felicidade e conforto. Isto também varia de acordo com a pessoa e o lugar. Para citar um exemplo, enquanto uma pessoa suporta facilmente o esforço físico, outra, sob as mesmas circunstâncias, poderia morrer. Nestas circunstâncias, a última precisaria de maior conforto do que a primeira para resolver seus problemas. E isto não é contrário à aparigraha. Neste caso, precisamos pensar em termos de lugar também. No verão da Índia, roupa de lã é desnecessária, porém ela é necessária na Sibéria, durante o mesmo período. Deve-se considerar também o fator tempo. As necessidades mínimas de uma pessoa comum hoje
em dia não são as mesmas de uma pessoa comum da pré-história. A razão é que hoje em dia coisas prazerosas são conseguidas mais facilmente do que naquela época e o serão ainda mais no futuro. Portanto, se o fator tempo foi ignorado, enquanto a pessoa pratica a parrigarra, ela terá que retirar-se do mundo prático, tornando-se incapacitada de ter uma vida social. No esforço para se manter estabelecido em aparrigarra, a apologia do uso da rapadura, gur, na era do açúcar, e do uso do carro de bois na era das ferrovias não faz sentido. Hoje em dia, para um homem comum, cujo tempo não é mais valioso do que o de outros, viajar de avião é terminantemente contrário à parrigarra. Porém, viajar de ferrovia não é, sem dúvida, contra a parrigarra. Este é o motivo pelo qual eu digo que a sociedade pode ajudar certos indivíduos a se estabelecerem a parrigarra, ao criar normas em esferas particulares da vida. Porém, o estabelecimento completo depende do próprio indivíduo. A parrigarra é uma luta contínua para reduzir o próprio conforto em prol da simpatia pelo homem comum, assegurando-se que o indivíduo possa manter sua existência e de seus familiares nos níveis físico, mental e espiritual. Na prática de parrigarra, os supérfluos podem aumentar ou diminuir, dependendo da pessoa, do lugar, da época. Porém, a definição de parrigarra, como mencionado acima, é aplicável a todas as pessoas, em todos os países, em todos os tempos. Como viver na sociedade? O estabelecimento de uma sociedade ideal depende da ajuda mútua de seus membros e do comportamento cooperativo. Este comportamento cooperativo necessita de prática dos princípios Dhyama Niyama. Assim, as práticas, especialmente as de Dhyama Niyama, são a base sólida de uma sociedade ideal. É frequentemente observado que o indivíduo se endivida devido ao seu comportamento contrário aos princípios de Dhyama Niyama, especialmente devido às extravagâncias. Como resultado, ele recorre à sociedade para pedir auxílio. A este propósito, é importante notar o seguinte: como a sociedade tem o dever de auxiliar o indivíduo através de um esforço conjunto, também deve ter algum controle sobre a conduta do indivíduo, sobre suas práticas dos princípios de Dhyama Niyama, e também sobre seus gastos. O fato de não consultar os outros quando se gasta dinheiro, mas recorrer a eles quando se está endividado, não é uma boa prática. Tal mentalidade não pode ser encorajada. Contrair dívidas para comprar tecido caro, quando um mais simples serviria ao mesmo propósito, é, sem dúvida, contrário à parrigarra. Do mesmo modo, a pessoa deve comer alimento nutritivo, mas sem excessos. Não deve também bancar alimento para os outros à custa de dinheiro emprestado. Este é o motivo pelo qual o controle da sociedade sobre a conduta e os gastos do indivíduo é indispensável. Portanto, todo Ananda Marg, quando perceber outro Marg agindo contra os princípios de Dhyama Niyama, deve fazer com que ele abandone esse hábito, seja com palavras amáveis ou ásperas, ou tratando-o mais rigorosamente. É assim que se pode ter uma sociedade forte. De hoje em diante, eu conclamo cada Ananda Marg a exercer uma vigilância rigorosa sobre qualquer outro Ananda Marg, conduzindo-o à prática dos princípios de Dhyama Niyama e também a que este aceite calmamente as orientações de outros Ananda Margs a este respeito. Eu também estou dando outra diretriz sobre a parrigarra. Se qualquer Marg tiver que gastar mais do que for devido por um objeto, ele deveria, antes se expor a esta despesa, obter uma autorização de seu acharya, do secretário da unidade ou de qualquer outro titular de cargo de responsabilidade.
Exemplos de gastos extras: roupas finas, ornamentos, móveis luxuosos, festa de casamento, obras, etc. Do mesmo modo, deve-se obter licença antes de pedir dinheiro emprestado a um negociante ou a uma financeira. Se o acharya da pessoa ou qualquer outro responsável estiverem ausentes, a licença deve ser obtida de outro acharya, tática ou qualquer membro de responsabilidade da Ananda Marga. Todos os membros devem seguir estas instruções rigorosamente. Segunda parte. Niyama Sadhana. A fase inicial do culto de yoga é a prática de Dhyama. Isso já foi explicado. O discurso hoje será sobre a prática de Niyama. A prática de Brahmacharya é a mais importante do que as dos outros itens de Dhyama. Similarmente, em Niyama, o item mais importante é Ishvara Pranidhana. Para ser mais claro e objetivo, podemos dizer que entre os 10 princípios de Dhyama e Niyama, 8 são subordinados a Brahmacharya e Ishvara Pranidhana. Tratando mais detalhadamente, pode-se dizer que Dhyama Sadhana é a prática na esfera física e psíquica e que Niyama Sadhana atua igualmente nas esferas mundana, supramundana e espiritual. Capítulo 6. Saucha. O primeiro aspecto de Niyama Sadhana é Saucha, que significa pureza, limpeza. Este princípio pode ser dividido em duas partes. Uma está relacionada com a esfera externa, isto é, a limpeza externa, e a outra com a esfera mental, isto é, a limpeza interna. O uso apropriado de água ou outros métodos para manter limpo o corpo, a roupa ou o meio ambiente é a limpeza externa. Nesta limpeza, os objetos físicos aos quais os homens estão diretamente ligados são limpos e preparados para o uso. Quando o homem, guiado por seus instintos, deixa sua mente fluir cegamente em direção a objetos de prazer, sem consultar sua consciência, ou quando finalmente a mente torna-se densa por estar constantemente envolvida em propósitos egoístas, quer faça mal aos outros ou não, ela fica deformada. Os complexos que provocam a esta distorção constituem a sujeira da mente. Por exemplo, se uma pessoa de seu conhecimento de repente ganha nome, fama, torna-se rica ou adquire muito conhecimento, muitos terão inveja dela. Estes sofrem de um distúrbio mental originado pela prosperidade dos outros. Eles não pensam nem um pouco que também têm o potencial para ganhar estas coisas ou adquirir estas qualidades, apesar de aquele homem afortunado não lhe ter feito nenhum mal, eles sentem-se dominados pela inveja e tentam causar-lhe problemas ou pensam mal dele. Não há nada a dizer quando o interesse egoísta prevalece. Sob tais circunstâncias, as mentes dos supostos homens honestos também são distorcidas em pouco tempo. Assim como as vestes e a casa se tornam sujas em pouco tempo durante uma tempestade de poeira, também a mente é poluída pela tempestade de uma paixão de natureza insignificante, num grau maior e em menos tempo. Por isso, é necessária a limpeza do corpo, das roupas, da casa. Porém, a necessidade de manter a mente limpa é ainda maior. Limpar a mente ou mantê-la limpa é muito mais trabalhoso do que limpar o corpo, as roupas, a casa, etc. Por isso, a pessoa inteligente não deveria permitir nem por um só momento que a pureza de sua mente seja manchada. É necessário se precaver contra as tempestades da paixão,
Não é recomendável a pessoa se entregar a tais tempestades. Outra diferença entre as limpezas interna e externa é que, se remover a sujeira externa, deve-se entrar em contato com a sujeira por algum tempo. Porém, na esfera mental, o processo de limpeza não requer o contato com qualquer objeto sujo. A necessidade do uso da força deve ser aceita para que possamos remover as impurezas externas e internas. Com o uso da força, removendo-se as impurezas, reconhece-se a identidade original do objeto. O peso real de ouro pode ser obtido removendo-se suas impurezas. O uso da força deve ser um tipo especial de ação. Daí se segue que a sáutia externa é atividade externa e a sáutia mental é atividade interna. Se a impureza do egoísmo, que ao entrar em cada recesso do corpo mental o enfraquece, tornando a vida um fardo pesado, tiver que ser removida, a melhor forma será queimá-la e dissipá-la ao fogo da sadhana. Tal sadhana seria justamente o inverso da sadhana egoísta e mesquinha. Isto é, a sadhana deveria ser de tal forma que não deixasse nenhuma impureza nem qualquer mancha na mente. O sentimento de desprendimento, o sentimento de universalismo, é o único remédio para limpar as limpezas mentais. O homem que sente fascínio ou intenção por um objeto pode gradualmente se livrar da poluição mental motivada pelo egoísmo ao adotar o procedimento inverso. Aqueles que cobiçam muito o dinheiro devem seguir o hábito da caridade e podem servir à humanidade através dessa prática. Portanto, só o serviço desinteressado à humanidade e o esforço de olhar o mundo com uma visão cósmica podem levar o homem a se estabelecer na sáutia mental. Os desejos do homem de adquirir objetos alheios não têm limites. Seus anseios nunca se acabam. Porém, a disposição de dar aos outros é muito pequena. Geralmente, quando um homem dá algo a outra pessoa, a intenção da caridade ou do serviço é absolutamente secundária. O sentimento predominante é o de receber algo em troca. Em outras palavras, ele tem o anseio de receber fama, mas com uma mão ao fazer caridade com a outra. A sadhana deverá adotar um rumo inverso para se livrar da chama ardente da cobiça. Isto é, o indivíduo deve desenvolver o desejo infinito de servir aos outros, sem a intenção de obter qualquer coisa em troca. Nós devemos nos estabelecer no reino do infinito, despedaçando as ataduras do ego. Você deve ter visto muitos homens se desequilibrarem devido à dor e à raiva, e no momento do sofrimento dizerem, aspas, eu ajudei tanto aquelas pessoas em suas adversidades, servi-as muito quando estavam doentes, porém hoje elas são tão ingratas que nem olham para mim. Fecha aspas. Pode ser que comentem numa linguagem imprecatória, aspas, Deus é testemunha de tudo, elas colherão as consequências de suas ações, fecha aspas. Tais pessoas não têm feito a sadhana para a purificação mental e nem têm servido alguém em dificuldade ou doente. Na verdade, elas tiraram proveito do infortúnio de alguém e lhe deram alguma assistência como compensação. O objetivo principal dessa assistência foi obter uma retribuição compensadora. Poderia surgir a pergunta sobre o quanto uma pessoa deve se dedicar à sáutia sadhana. Deveria, então, ela viver na pobreza? Eu diria o seguinte, quando a meta for o serviço e o respeito total à Parigraha,
O homem deve atender às suas necessidades e de seus dependentes, aquelas necessidades essenciais à vida, sem as quais não se pode viver, e usar o restante para o bem-estar coletivo do universo. Porém, quando for o caso de se dedicar a um ideal, deve-se estar pronto com alegria e interesse para renunciar a tudo, até mesmo a vida, pelo bem da coletividade. Mesmo numa casa onde não haja fartura de alimento, deve-se saciar a fome dos moradores e dar o restante aos necessitados. Pensar nas necessidades dos moradores não significa estreiteza mental, nem mesquinhez, porque a preservação da vida é uma questão importante, ainda que não seja a meta final. Porém, quando o esforço é por um ideal sincero, a aceitação da derrota significa mergulhar em uma intensa e permanente escuridão. Se não houver a mínima possibilidade de se ver livre da escuridão, a pessoa terá que deixar tudo de lado para manter o ideal. Você deve estar sempre pronto, como um soldado, para encarar tais exigências. Capítulo 7. Santosha. Tosha significa estado de tranquilidade mental. Santosha significa, portanto, o estado de completa tranquilidade. O contentamento não é possível de maneira alguma quando o homem corre atrás dos prazeres carnais, como um animal. O resultado da extroversão é que os objetos de prazer vão aumentando na quantidade e no grau de abstração. Por isso, o fluxo mental da pessoa nunca terá sossego. Em tais circunstâncias, como se pode ter paz mental? A realização dos objetivos desejados poderá proporcionar-lhe prazer por uma hora, mais ou menos. Porém, isto não durará muito. A mente procurará outra vez novos objetos, deixando para trás os já experimentados, e os tão desejados objetos perderão sua importância. Esta é a regra, esta é a lei da natureza. Os desejos humanos não têm fim. O milionário quer tornar-se multimilionário, porque não está satisfeito com seus milhões. Pergunte ao milionário se ele é feliz com seu dinheiro. Ele dirá: onde está o dinheiro? Eu vou levando a vida como posso. Esta resposta indica sua ignorância de Abhidharma. Porém, essas sensações têm efeito negativo sobre o corpo e a mente. Devido ao excessivo apego aos prazeres físicos ou mentais, o homem anseia por ganhar dinheiro ou acumular riqueza. Como o dinheiro se torna o sentido e a meta de sua vida, a mente também se torna densa. A constante ânsia por dinheiro acarreta a negligência com a saúde, afetando o corpo. Por isso, a Santosha Sadhana consiste em estar satisfeito com o dinheiro ganho pelo trabalho normal, isto é, sem uma pressão indevida sobre a mente e o corpo. Para permanecer satisfeitos, o homem deve engajar-se num tipo especial de esforço mental, aquele que o ajuda a manter-se afastado das tentações. Você está ciente de que há 2 métodos efetivos para liberar a mente de suas tendências. A primeira é a autossugestão e a outra a heterossugestão. Se alguém sempre tem pensamentos contrários às tendências fúteis que ocupam sua mente, certamente haverá uma mudança em sua natureza. Isto se chama autossugestão. Uma mudança na natureza pode também acontecer se tais ideias forem repetidamente levadas a seus ouvidos por outros. Esta é chamada heterossugestão. Na Santosha Sadhana, o aspirante deve sempre praticar a autossugestão. Santosha Sadhana não implica que qualquer pessoa possa explorá-lo.
ou oprimi-lo, tirando vantagem de sua simplicidade, e que você deve tolerar isso em silêncio. De modo algum é correto desistir de seus direitos de autopreservação ou do que lhe é devido. Você terá que lutar com esforços combinados para estabelecer seu legítimo direito, porém jamais deverá ir contra os princípios de Santosha, gastando sua energia física e mental sob a influência da cobiça excessiva. Capítulo 8. Tapa. Tapa significa fazer sacrifício para alcançar a meta. Para praticar Saucha, no diz respeito à limpeza mental, não é necessário se submeter a desconforto físico no intuito de servir à humanidade. A doação de R$10 não significa desconforto físico para um milionário. Portanto, isto não seria tapa para ele. Porém, isto o ajudaria a praticar a Saucha mental. Deve haver um único propósito ao se fazer um sacrifício, o de superar o fardo da dor e da angústia dos outros, para libertá-los das aflições, prover-lhes conforto e alegria. Justamente como na Saucha Sadhana, na prática de tapa não deve haver a mínima intenção comercial. Sudochita Seva, servir fisicamente, em quase todos os casos, se relaciona com tapa. Portanto, aquele que rejeita o trabalho físico ou abomina os shudras, trabalhadores braçais, jamais poderá tornar-se um tapassa. Uma pessoa doente se sente aflita quando tem uma dor intensa. Se você assiste por horas a fio para dar o alívio de que precisa, isso é tapa. Porém, se você a atende com a intenção egoísta de ser socorrido em uma retribuição quando precisar, todo o esforço de tapa é perdido no só momento. A tapa sadhana deve, portanto, estar acima do egoísmo. Geralmente, a prática de tapa leva à expansão mental, e esta expansão certamente ajudará o sadhaka a praticar Ishvara Pranidhana. O tapa sadhaka sabe que aquele a quem serve é Brahma, sua meta adorada. Ele é o servidor e o serviço por ele prestado é sua sadhana. O verdadeiro motivo de tapasya é neutralizado quando a pessoa que presta o serviço se preocupa com a casta, a religião ou a nacionalidade do beneficiário. Não lhe é possível servir com a devida sinceridade, por falta de magnanimidade. Aquele que vê o seu semelhante como uma expansão do cosmos e cuida de seu bem-estar sem o interesse pessoal, desenvolve em pouco tempo devoção ou amor pela suprema bem-aventurança. Quando o amor for despertado e o sentimento se manifestar, o que mais restará para ser realizado? O lugar que a sabedoria, o raciocínio ocupam na tapa sadhana é um assunto muito importante. Na verdade, é preciso maior sabedoria para prestar um serviço concernente à tapa do que no caso de um serviço relacionado à prática de Saucha. Quando tapa está destituído de sabedoria, o resultado é seu desvirtuamento. Os oportunistas explorarão a sua energia, fazendo trabalhar para satisfazerem seus propósitos egoístas. E, ao mesmo tempo, retirarão dos verdadeiros necessitados os serviços que você lhes tiver prestado. Um rico avarento aborda você para confiar uma história triste e pedir ajuda. Se você ficar tomado pela compaixão e fizer algo para minorar-lhe o sofrimento, a verdadeira intenção de tapa será nula, porque não haverá sabedoria nem raciocínio. O primeiro resultado será que o homem rico a quem você serviu se tornará mais avarento e mais egoísta, e no futuro tentará enganar mais pessoas que se dedicam ao serviço à humanidade.
Em segundo lugar, na medida que souber de suas intenções, você se sentirá mentalmente decepcionado e adotará uma atitude hostil contra ele. Portanto, para seguir o princípio de tapa, você deve ter a certeza de que a pessoa a quem vai ajudar realmente precisa de seu serviço. Só se comprometa com o serviço depois de ter averiguado bem a necessidade. Ao praticar tapa, você deve sempre dar preferência às pessoas que estão em condições inferiores a você, e não às que estão acima. Maior é a sua responsabilidade para com aqueles que são mais fracos, mais pobres, menos educados, mais ignorantes e oprimidos, em comparação a você. Sua responsabilidade é muito pequena para com aqueles que estão acima de seu nível, isto é, que estão em melhor situação e são mais poderosos do que você. Portanto, você terá que saber com sabedoria onde está situada sua responsabilidade e até que ponto deverá exercê-la. Do contrário, o tempo, a energia e o trabalho empregados em tapa serão em vão. Banquetear o rico de nada serve, alimente os famintos. Não há utilidade em presentear seus superiores, mande remédios e comida aos doentes. Não perca tempo bajulando os ricos, isto não produz qualquer resultado. Conquiste o coração dos oprimidos por seu procedimento simpático e aceite-os em sua sociedade. Você não poderá atingir Brahma por meio de tapa se este estiver desprovido de sabedoria, porque neste caso você estará fazendo uso incorreto dos objetos. Naturalmente, é melhor fazer alguma coisa do que nada, e tendo isto em vista. Tapa, mesmo sem sabedoria, é bom. Psicologicamente, seus efeitos não são desanimadores. Buda disse: conquiste o avarento praticando a caridade. Conquiste o mentiroso falando a verdade. Decididamente, você influencia o avarento por sua caridade, e não há mal nisso. Porém, não é isto que se entende pela palavra tapa. Há uma outra peculiaridade em tapa. As atividades humanas são motivadas por instintos, sempre que a sabedoria não está presente. Tapa, com sabedoria, muda a linha de ação e leva a pessoa à emancipação. Naturalmente, a devoção também faz surgir a sabedoria. Porém, tal devoção não pode ser despertada naquelas que não experimentam a bem-aventurança cósmica. Capítulo 9. Swadhyaya. Swadhyaya significa compreensão clara de qualquer assunto espiritual. Na antiguidade, os estudantes praticavam o Swadhyaya em seu dia a dia, no eremitério dos rishis. Porém, as circunstâncias mudaram e o termo Swadhyaya também perdeu o seu significado com o decorrer do tempo. Hoje em dia, ler escrituras religiosas sem compreender o significado é também considerado como Swadhyaya. Os profissionais religiosos têm desencaminhado o público pela interpretação errônea da palavra Swadhyaya. Eles dizem, aspas, estes são os resultados da leitura de tais e tais livros. Não importa muito se você compreende ou não o significado. Se você não tiver tempo para ler livros, toque-os 3 vezes na cabeça. Ofereça dozes ou frutas à divindade se você não tiver tempo para ouvir ou compreender os sermões religiosos. Isso dará resultado. Fecha aspas. Você está interessado na coisa verdadeira. Swadhyaya não significa apenas identificar o assunto, lendo ou ouvindo, mas também compreender o seu significado, a ideia subjacente. A aceitação do significado exterior ou superficial somente levou, em grande parte, à distorção de Vaishnava e Shakta Sadhana. E isto, em última análise, criou um choque sério no credo religioso do homem comum.
Por exemplo, um dos aspectos da sadhana tântrica é a chamada Mansa Sadhana. O que é Mansa Sadhana? Ma significa língua e mansa significa ação da língua, isto é, expressão vocal. O sadhaka que exercita mansa, expressão vocal, diariamente, isto é, aquele que pratica o controle sobre seu medo de falar, é o mansa sadhaka. Como é bonito o significado! Porém, os falsos intérpretes, motivados por desejos mundanos, nunca hesitam em manter cabritos inocentes no altar das deidades em nome de mansa sadhana. Nesse caso, carne, o significado. E o número de cabritos a serem sacrificados é determinado pelo número daqueles que comerão a carne. Que interpretação! Para compreender o significado subjacente do que está formulado nas Escrituras, é master captar a ideia em primeiro lugar. Do contrário, não se pode compreender o verdadeiro espírito do texto. Se eu digo Saunadika Sararayan Gauchati, isto literalmente significa o comerciante de vinho está indo à adega. Suraj. Porém, se eu digo Norada Sararayan Gauchati, isto significa Narada está indo para a morada de Shura, isto é, o céu. Porém, no caso anterior, era a casa de Shura, isto é, armazém. Assim, a mesma palavra comporta vários significados em seu uso. Você deve ter compreendido o quanto você deverá ser cauteloso na prática de Swadhyaya. Os homens de interesses mesquinhos querem manter o público longe do espírito dos Shastras, porque isto os ajuda na exploração. Capítulo 10. Ishvara Pranidhana. Pode haver muitas interpretações da palavra Ishvara, porém, comumente, significa o controlador do universo. Aquele que controla as ondas de pensamento deste universo é Ishvara. Portanto, Purushottama e Ishvara não são concepções idênticas. Em termos filosóficos, a palavra Ishvara tem mais um significado. É a testemunha complementar de Prakriti objetiva, quando este princípio estático está dominante. É a entidade testemunha da causa primordial, a essência ampliada de Pragyan. É a entidade livre de todas as amarras. Qualquer que seja a diferença para o sadhaka Ishvara, deve ser entendido como nada menos que Saguna Brahma, ou Deus. Pranidhana significa compreender claramente ou adotar algo como refúgio. Portanto, Ishvara Pranidhana significa estabelecer-se na ideia cósmica, isto é, aceitar Ishvara como único ideal da vida. O corpo físico pode ser constituído dos 5 fatores fundamentais, não desobedece às leis das ondas do pensamento cósmico, tanto na fase extrovertida como na introvertida. Apenas a mente do indivíduo é que contraria essas ondas, resultando em degeneração da consciência individual, porque a consciência individual é refletida na mente e em nenhum outro lugar. Assim, Ishvara Pranidhana consiste em caminhar em velocidade acelerada para o refúgio supremo, Deus. Portanto, Ishvara Pranidhana é totalmente baseado em bhava, ou sentimento. É um esforço mental em todos os sentidos. Vociferar com toda a força das palavras
para uma multidão reunida ou exibir devoção, batendo tambores, etc., de nada adianta. Ishvara, sua entidade não é surdo. Não grite para transmitir-lhe sua expressão mental. É preciso desligar a mente das inclinações mundanas enquanto a pessoa medita em Ishvara, Deus. A mente deverá abstrair o sentimento limitado do eu e fixar-se num ponto. Então, você deverá conceber como ajuda do mantra a ideia do macrocosmo em torno deste ponto. O mantra será prescrito de acordo com seu próprio samskara, potencial mental. Ishvara é a entidade mais sutil, portanto, ele só pode ser conhecido através do sentimento e por nenhum outro meio. Talvez você saiba que japa, repetição de mantra, é de 3 espécies: Vaichanika, Upansu e Manasika. A japa Vaichanika, isto é, a tentativa de atrair sua atenção recitando orações em voz alta, é absolutamente inexpressiva, considerando afeição, sinceridade e devoção são atributos do íntimo do coração e não devem ser expressas em voz alta, na linguagem dos bajuladores. Portanto, o japa Vaichanika não atinge o propósito. Todavia, quando há o desejo de expressar um sentimento interno, a comunicação divina pode ser expressa numa doce linguagem, em forma de verso ou canto. Por exemplo, em minha mente surge o mantra Om Namaste Sate Sarvaloka Shayaya. Os mantras desse tipo são muito bons, porém não atingem o propósito da autossugestão de Ishvara Pranidhana. Os salmos, quando proferidos em um tom baixo, que mal possa ser ouvido, são chamados de japa upansu. Embora este seja melhor que japa vaichanika, não pode ser chamado de um estilo ideal de japa. O japa mental é o melhor processo de Ishvara Pranidhana. A ideação deve ser expressada mentalmente e a mente se tornará a entidade testemunha. Se esse japa mental for praticado regular e corretamente, depois de ser aprendido de uma pessoa capacitada para este fim, a mente progredirá em um fluxo especial. Este movimento avante corresponde à fase Pratisanchara de Brahma. A velocidade mental que o sadhaka gera na prática de Ishvara Pranidhana é maior que a velocidade mental de Brahma, ao guiar suas criações psíquicas em direção à perfeição através do caminho de Pratisanchara. Quando o fluxo mental do aspirante espiritual se adianta na fase introvertida da meditação macrocósmica, ou seja, no processo de Pratisanchara, sua força vital, repleta de potencialidade divina, supera todas as tendências, todos os sanskaras, e busca a eterna bem-aventurança. Nesse estado, a mente vibra de acordo com o sentimento cósmico. As qualidades divinas das glândulas superiores, que não eram expressadas anteriormente, adquirem a oportunidade de expressão e a ressonância das ondas mentais fazem vibrar o sistema nervoso, brotando manifestações de devoção no corpo físico. No caso das pessoas cujos sentimentos ocultos não encontram expressão física devido a razões associadas ao sistema nervoso,
As vibrações mentais causam certas mudanças radicais nas várias glândulas do corpo. Estes sentimentos ocultos são basicamente de 8 tipos: Stamba, espanto; Kampa, tremor; Sweda, suor; Swaraveda, rouquidão; Ashru, lacrimejar; Ramancha, arrepio; Vairvarna, palidez; e Pradava, síncope. Há outros sentimentos associados a estes sentimentos elevados, por exemplo, Nritya, dança; Gita, canto; Viluntana, instabilidade; Kroshana, choro; Hunkara, rugido; Lalasrava, salivação; Jambana, bocejar; Lokapeka, Tyaga, é indiferença; Atasya, riso desatado; Gruna, rodopio; Rilka, soluço; Tano Motana, relaxamento do corpo físico; Dirghashasha, respiração profunda. A probabilidade de tais manifestações é muito pequena nos casos de Vachanika e Umpancha Japa. A expressão desses sinais é muito natural no caso dos que aprenderam ou que obtiveram, por qualquer outro modo, o processo correto de sadhana. Estes estão associados com o prazer e não com dores de qualquer tipo. Portanto, os que não praticam sadhana não deveriam se assustar desnecessariamente com essas manifestações. Quando tais sintomas ocultos aparecem, o sadhaka não deve se preocupar de modo algum. A respeito desses sentimentos, se o sadhaka se interessar em conseguir sua manifestação, o progresso será retardado. Se ele tentar suprimir estes sentimentos ocultos, sua bhava ou ideação será perturbada e a mente se afastará de Ishvara Pranidhana. Você deve sempre se lembrar de que os sentimentos cósmicos estão acima de qualquer coisa. É inútil gastar tempo prestando atenção aos sintomas externos da ideação ou bhava. Esses sintomas ocultos desaparecem logo que não tenha mais apego na mente pela objetividade cósmica. Quando o sadhaka adquire a capacidade de se estabelecer nos sentimentos cósmicos por longos períodos, essas ideações se limitam unicamente ao corpo mental e o corpo físico torna-se calmo. É aconselhável praticar sozinho as várias partes do sadhana no lugar isolado, porém, Ishvara Pranidhana pode ser praticado tanto individual como coletivamente. No Ishvara Pranidhana coletivo, os esforços mentais de todos são desenvolvidos coletivamente para proporcionar a expressão dos sentimentos ocultos mais elevados em pouco tempo. Portanto, como todas as outras partes do sadhana, Ishvara Pranidhana deve ser, sem dúvida, praticado sozinho, em lugar isolado. Como também você não deve perder a oportunidade de Ishvara Pranidhana coletivo. Sempre que alguns de vocês se reunirem, a força mental invencível despertada como resultado do Ishvara Pranidhana coletivo ajudará você a resolver qualquer problema, pequeno ou grande, na Terra. Por isso, vocês devem ter sempre entusiasmo para assistir regularmente ao Dhammacakra semanal.